O Brasil depende cada vez mais da China. Isso te assusta? Hora então de ver esse programa, que será exatamente sobre China. O país que mais cresce no mundo está ou não está reduzindo a marcha. Dá para confiar nos números divulgados pelo governo chinês? Como é fazer negócios com os chineses? O Brasil tem feito muitos negócios com o gigante asiático, tanto que a China virou o nosso principal parceiro comercial. Muita gente reclama que o Brasil vende apenas produtos primários. Como se pode ver nesse gráfico, as vendas de primários dispararam desde 2004 e os de manufaturados ficaram estáveis. A China, seus mistérios, o comércio com eles, os investimentos chineses no Brasil serão temas desse espaço aberto, com o empresário Roberto Milani, fundador e diretor do Conselho Empresarial Brasil-China, e o executivo Roberto Castelo Branco, diretor de relações com investidores da Vale, a empresa brasileira que mais exporta para a China. Então, estou aqui com o Roberto e Roberto, e nós vamos enfrentar Xing e Xing, né? Quer dizer, como vai ser? Eu mostrei, Roberto Castelo Branco, esse gráfico aí mostrando que as vendas de primários explodiram desde 2004, é um gráfico de uma apresentação do Roberto Milani. E aí, isso é visto sempre de maneira, assim, meio ambígua no Brasil. Tem hora que fala assim, olha como somos eficientes. E a grande responsável por essa alta aí é a Vale, que aumentou a sua oferta e os preços dos produtos aumentaram também. Mas ao mesmo tempo é visto como bom, depois é visto como sinal de que a economia brasileira só está exportando matérias-primas, que isso é uma coisa feia. O que você acha? O Brasil é um país muito rico em recursos naturais, não só em minerais, mas com agricultura e energia. E se fala-se em produtos primários, na realidade, esses produtos não são uma dádiva de Deus. Eles requerem investimentos muito intensivos em pesquisa e desenvolvimento. E em logística também, né? Porque senão não chega, né? É um grande gerador de empregos e encomendas para várias indústrias, é um polo de desenvolvimento econômico em regiões remotas, onde é muito difícil chegar ao desenvolvimento econômico, criando inúmeras oportunidades de mobilidade social e econômica para pessoas que, na ausência de investimentos em mineração, não as teriam. E o fato do Brasil crescendo as suas exportações desse tipo de produto não é fenômeno, não é nada a estranhar. Trata-se de uma transformação estrutural da economia mundial que é liderada pela China. A China é um país grande, que tem uma história de crescimento inédita. Por exemplo, nos últimos 30 anos, a China multiplicou o seu produto per capita, real per capita, em 12 vezes. Em 130 anos de história econômica, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, que se transformaram em países desenvolvidos, multiplicaram o produto per capita em 5 vezes. Então, é uma história de crescimento rápido, muito rápido, que requer transformações estruturais enormes. O investimento em moradias, o investimento em infraestrutura, um processo de industrialização, de retirada da miséria de milhões e milhões de pessoas. E a China, apesar de ter uma dotação de recursos naturais, mas não tem a qualidade no que diz respeito a minérios, semelhante a um país como o Brasil e outros aqui na América do Sul, como o Chile, a Argentina, o Peru, que têm se beneficiado muito do crescimento econômico da China. E o Brasil precisa não ter vergonha disso. O Brasil precisa aproveitar e gerar emprego e crescer, criar riqueza com o comércio com a China. Como faz a Austrália, por exemplo, que é um país desenvolvido, de alto nível de renda per capita. Mas também exportador e é um grande exportador. Os Estados Unidos também é grande exportador de commodities, né? Os Estados Unidos e o Brasil, paradoxalmente, países desenvolvidos como a Austrália, a Noruega, o Canadá, a Nova Zelândia, as exportações de commodities representam mais ou menos 25% do PIB. No caso brasileiro, apesar de toda essa conversa sobre exportação de produtos primários, as exportações de commodities representam apenas 6% do PIB. Como é que é possível? Eu vi o dado da EB falando que chegou a 48%. 48% das exportações totais. Das exportações mas nós totais. exportamos pouco ainda. Exportamos pouco. Estou falando da produção. Milani,
você concorda com isso? Mas você foi para a China para fazer negócio com a China bem no comecinho do processo de se aproximar da China. Até que queria que você contasse isso aí. Eu comecei a ir para a China no começo dos anos 80, entre 82 e 83, acho que foi Quando estava começando essa arrancada, né? começando a arrancada. Na verdade, era uma outra China completamente diferente do que existe hoje, como todo mundo sabe. E você foi para lá para exportar o quê? Fui para exportar. O que a gente buscava eram mercados alternativos, né? A gente operava muito com matérias-primas, né? A nossa trading já era, na época, uma das maiores tradings no Brasil. E tinha... Quer dizer, a China era considerada mercado alternativo. Era, sem dúvida nenhuma. De mercado alternativo. Distância absurda. Na verdade, a China praticamente foi descoberta em 2004. Né? Essa é a impressão que eu tenho. Realmente é essa a impressão. Durante muitos anos eu frequentava a China, e é essa China que a gente vê, até parece hoje um pouco romântica, mas ela era real, né? A China das bicicletas, não tinha asfalto, os aeroportos eram muito complicados, você esperava o avião do mesmo jeito que você espera ônibus no Brasil, não era... E hoje a China, muitas cidades da China, não é Xangai, não é Pequim, quer dizer, centenas de cidades na China são absolutamente desenvolvidas. Mas por que a gente só exporta matérias-primas? Você como trader, quer dizer, por que a gente não consegue, por que não aconteceu nada nessa linha do gráfico que a gente mostrou, não aconteceu nada com produtos industrializados? Para mim é uma questão absolutamente natural, né? Existe uma situação que é imutável, que é o tamanho da China, a quantidade de gente que tem. Você tem 1 bilhão, 200 milhões, você tem 1/6 talvez da população do mundo hoje. Mas será que eles não têm uma política industrial que protege o setor industrial? Quer dizer, porque, enfim, o que as pessoas, eu estou tentando entender a crítica feita, eu concordo com o Roberto Castelo Branco, que não é para ter vergonha da nossa vocação, nós temos vocacionados tanto para a agricultura quanto na área de metais, a gente tem grande vocação. Mas por que a gente não consegue agregar valor e fazer produtos com valor adicionado para exportar não só para a China, como qualquer outro país? Olha, a minha opinião é a seguinte, eu acho que o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem toda a capacidade de... Existem iniciativas muito interessantes de empresas brasileiras que estão se sediando na China, que estão exportando para a China. Não é uma nem duas, são várias. E isso tende a crescer, mas não há dúvida nenhuma que depende basicamente de empreendedorismo. Quer dizer, o brasileiro tem que sair, tem que se instalar na China, tem que conhecer o cliente para quem ele está trabalhando. Depende do empresário, ele tem que sair e fazer o dever de casa de ir lá entender como é que é o cliente dele, né? Não há dúvida nenhuma, o Brasil não vai conseguir concorrer com o chinês em produtos de produção massiva. Isso é óbvio, não há o que discutir. Eles têm mais mão de obra. Tem custo, né? O custo deles realmente é muito melhor. Independente de protecionismo, eu não acho a China tão exacerbada assim no que diz respeito a protecionismo. O que o Brasil, sem dúvida, tem uma grande possibilidade de aproveitar é o crescimento da própria China, né? O chinês está se sofisticando em todos os níveis. Então hoje você tem consumo de vinho na China. Há pouquíssimo tempo atrás não se podia falar em consumo de café na China. Ninguém falava, imagina, a chinês só toma chá. Não tenho certeza do dado, mas quase certeza que a China é o maior consumidor de café do mundo, já é o maior do mundo. Então, não há dúvida nenhuma que o Brasil tem oportunidades gigantes na China, mas tem que estar presente. Tem que estar presente, tem que estar lá e entender como é que se faz negócio lá, né? Agora, uma coisa que se diz é o seguinte, a AEB acha que esse ano de 2012, o preço do minério de ferro, que subiu muito nos últimos anos, vai cair em relação ao preço médio do ano passado. E pela nossa conversa recente, você não acredita nisso. Eu queria que você me dissesse, quer dizer, você acha que o preço médio do minério de ferro pode cair? Vocês já estão fechando negócios com desconto, não é verdade? Não, nós não fechamos negócios com desconto. O nosso preço é referenciado ao preço do mercado spot na China, que é um mercado muito líquido, e é baseado hoje, a maior parte dos nossos contratos é baseado numa média do trimestre. Mas não está caiu em relação ao que era até setembro de 2011. E agora o preço está em recuperação. Houve uma queda forte entre setembro e outubro, motivada por dois fatores. Primeiro, o aumento sazonal da produção do Brasil e da Austrália, que no terceiro trimestre do ano é o melhor
trimestre a cada ano. Segundo, pelo aperto de crédito na China. Esse aperto de crédito vem se desfazendo, os números para dezembro mostram claramente isso. A China fez uma normalização da política econômica que foi lançada como reação ao choque financeiro de 2008 e a partir de 2010 começou a desfazer os estímulos à economia. Então você não acredita que vai ter uma desaceleração do ritmo de crescimento? Não Tem acredito. gente achando que esse ano vai crescer menos do que no passado, que vai, enfim, que a China está reduzindo a marcha. Você não acredita? Você acha Não que, acredito. desfeitos esses mecanismos de aperto monetário, você acha que a economia vai continuar crescendo forte? Vai continuar crescendo forte. Nós esperamos que isso aconteça a partir do segundo trimestre deste ano. E a China, estruturalmente, tem uma enorme demanda e enorme capacidade de crescimento da demanda por minérios e metais. Por exemplo, o setor de moradias. Você tem um déficit habitacional de 75 milhões de residências. E o governo lançou um programa de moradias populares a partir do ano passado, que praticamente ainda não teve efeito na demanda por minério de ferro. Por exemplo, no ano passado se começou a construção de 10 milhões de unidades residenciais. Essas unidades residenciais têm em média 60 metros quadrados. Isso significa uma demanda adicional por minério de ferro de 50 milhões de toneladas. É mais ou menos o que o Brasil consome em um ano, somente esse programa. Fora o investimento em infraestrutura. O 12º plano quinquenal da China prevê fortes investimentos em infraestrutura na região central e oeste da China, que ainda são muito pobres, e é um objetivo estratégico do governo desenvolver essas áreas. Eu vou fazer agora um intervalo, Roberto Castelo Branco, Roberto Milani, e volto daqui a pouco, conversa sobre China, como é que a gente se relaciona com esse grande parceiro comercial.